Começando mais um AnugaCast, dessa vez aqui no 16º Congresso de Food Service da BIA, Associação Brasileira das Indústrias de Alimento, uma parceria da Anuga Brasil com a Rede Food Service, o maior canal de informação, opinião e conteúdo sobre o mercado de food service no Brasil. Um papo melhor que o outro para variar, e dessa vez tivemos a honra de buscar duas personalidades que estão participando aqui do Congresso, professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, que acabou de fazer uma apresentação sensacional, que ele vai explicar um pouquinho, dar uma palhinha aqui do que rolou aqui no Congresso, e o Jean-Louis, que é sumidade, um dos criadores do Congresso de Food Service da BIA, está aqui desde o primeiro, foi o cara um dos que colocou a pedra fundamental aqui no Congresso. Jean, sempre bom te encontrar, obrigado pelo teu tempo mais uma vez, por trazer o professor. O Jean teve a honra de ser aluno do professor Paulo Vicente, já trouxe o professor para falar um pouco aqui na BIA, como sempre trabalhando a tua cadeia de relacionamento e dividindo conhecimento com todo mundo. Janes aqui com a gente, como sempre. Obrigado pelo tempo de vocês, pela participação. Muito obrigado. Prazer meu estar aqui. Professor, sua palestra e o conteúdo está reverberando pelos quatro cantos do food service, um conteúdo assim de interesse geral, em decorrência do cenário que o mundo está vivendo aí, econômico, financeiro e tal, e muito diferente do que a gente que é do food service está acostumado a ver. Quer dizer, uma leitura diferente de informações e a forma de avaliar, de trazer esse conteúdo. Conta um pouco para a gente o que foi reservado para a turma hoje para o Congresso aqui. Mas antes eu quero fazer um comentário, porque foi assim, ó, quero assistir uma palestra agora, isso gente da internet, porque o jovem hoje ele está antenado, né? O cara falava lá de cima, fala de um país aqui, país ali, então assim... Parabéns. Parabéns. Bom, obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui, foi um prazer dar a palestra para a BIA. Basicamente o que a gente mostrou aqui foi fundamentalmente um mundo mudando, né? E o mundo está mudando rapidamente por conta de uma Guerra Fria que voltou num período que era previsível. Mostrei através dos ciclos de Kondratiev que você tinha uma previsibilidade que a gente teria a década de 2020 como uma década de crise. Isso está lá no meu livro, lá de Um Século em 4 Atos, onde eu mostro que vai ter uma crise na década de 2020. Listo as possibilidades, dentre elas é uma guerra e também uma pandemia. As duas se confirmaram. Já tinha uma profecia lá, né? Você não tem certeza, né? Mas você elenca possibilidades. Isso. E aí algumas delas se confirmam, outras não se confirmam. Então, o que aconteceu com essa nova Guerra Fria? O mundo está reordenando as cadeias produtivas. E isso está fazendo que, em boa parte da indústria que foi para a Ásia, que foi para o leste europeu, comece a repensar por questões de risco e custo, né? Então, efetivamente, a gente está vendo essa cadeia se encurtar. Alguns chamam isso de friendly shore, nearshore, reshore, westernization, encurtamento da cadeia global. Tem um monte de nome, mas todos dão no mesmo lugar. Né? Mesmo resultado. Quero fugir do risco. E quero não pagar tão caro de ter que voltar para dentro da Europa e dentro dos Estados Unidos e Canadá. Então, nessa história, a América Latina apareceu bem na foto. Como alternativa, né? Como um custo não tão alto e um risco muito mais baixo do que a Ásia. Então, nesse equilíbrio, a gente nem precisa ser perfeito, e não vai ser mesmo, né? Mas não, você tem que apenas ser melhor que as outras alternativas. Esse é um movimento de reindustrialização do Brasil com a volta da indústria para a América Latina. Seria o Brasil a bola da vez? Pode vir a ser a bola da vez se a gente parar de fazer certas bobagens. Né? Acho que a gente tem uns erros internos que são culpa só da gente mesmo, né? Mas que a gente pode resolver tranquilamente. Segundo grande movimento, que eu acho que é importante também colocar, é esse Brasil que está entrando para o interior e está mudando do velho oeste para uma agroindústria, um agronegócio, depois uma agroindústria. E nesse contexto tem muita conexão com a BIA, né? Com food service, exatamente, com comida em geral, né? E isso faz com que a gente vá ver a indústria chegar também nesse setor, a agroindústria.
que tem exemplo histórico, né? A Suíça com chocolate, a França com os vinhos e com as champanhes, né? Os Estados Unidos com os sucrilhos do Corn Belt americano, né? Que é a descomoditização desse negócio, né? Primeiro, você ocupa a terra que está vazia. Depois, você trata melhor essa terra. Chega num ponto onde você não consegue tirar mais produto da Não mesma dá mais, terra. não tem mais eficiência Como é produtiva. que você faz? Você industrializa isso. Um exemplo clássico da Suíça. A Suíça é um país pobre, tinha umas vaquinhas maravilhosas. Né? Dava um leitinho leite bom. Só que o leite azeda em 3, 4 dias. Como é que você faz? Você importa cacau e açúcar dos trópicos, né? Commodity. E faz chocolate suíço. Quanto é que vale a mais 1 litro de leite quando divide um quilo de chocolate suíço? Exatamente. 40, 50 vezes mais. Você vai tirar 40 vezes mais leite da mesma vaquinha? Não corre o menor risco. Não tem como. Né? Até tentam, né? Você vai ter 40 vezes mais vaca por hectare, também não vai ter. Não dá. Então chega num ponto onde a única saída é a industrialização. E aí a saída não tem jeito, é por tecnologia e marca. Isso aí. E aí estamos na casa da Bia. Né? Como é que eu agrego tecnologia e como é que eu agrego a marca? França com champanhe. É isso aí. Né? Como é que você transforma R$5 que vale 1 quilo de uva em uma champanhe que vale R$500? É isso aí. Tecnologia e marca. Isso Então, aí. Os queijos, né? os queijos também, a mesma coisa. Cafés. Elemento fortíssimo. Fortíssimo. O caso da Alemanha é muito interessante. Eles nem plantam café, né? Não. Eles importam. Eles só beneficiam. E são os maiores exportadores de café do mundo. Exatamente. Então, na prática, esse é o caminho. Se pega leite, transforma em queijo nem dos mais sofisticados, né? Queijo Minas, um queijo Prata, que não é dos mais sofisticados, ele já multiplica por 5 ou 6 vezes o valor. E nós tivemos um papo no último evento da Nuga com o pessoal da Embrapa e do Sebrae, né? Um trabalho bonito que eles fazem com a região da canastra, que é justamente isso, de descomoditização do produto, usando essa premissa do mercado francês, de pegar o produto, o italiano também trabalhou isso bem com alguns produtos, que é da origem controlada, né? Exatamente. E daí agregar valor àquilo e com isso dar viabilidade para o modelo, para o produtor agrícola lá, que hoje fica produzindo queijo vendendo a preço de nada, né, no mercado. É um queijo Minas. Exatamente. É um queijo Minas de origem controlada, mas é um queijo Minas. É isso aí. E aí, além disso, com o grau de maturação e o branding, como a gente está Isso falando, aí, é know-how e termo de branding. origem, se agrega muito valor. Você pega um queijo Minas que não é da canastra, um queijo canastra, quanto ele vale mais? A diferença, isso aí. Né? Teve um outro movimento que você teve no Brasil nessa mesma direção, foi com cachaça. Exatamente. Há uns 20 anos atrás, cachaça Era bebida, pinga. né? Era pinga, era mal visto, né? Era o cachaceiro. Né? Hoje em dia você tem cachaça premium, cachaça premiada, cachaça ouro, Gourmet, prata, né? gourmet, entendeu? Você mistura a cachaça com outras comidas para fazer a gourmetização das coisas. Mas é tão importante quando fala, porque a gente pega a matéria em Minas, né? Ela entrou lá dentro do micro, o fazendeiro pequeno lá e viu onde, como é a sua fonte de água. Então então aqui tem que ter uma margem, você não pode plantar porque tem que Ajudou a profissionalizar, então, né? profissionalizou, abriram cooperativas, né? Hoje você vê tantas cooperativas hoje fazendo bonito, né? Você ganha selo verde, você ganha selo de qualidade, você tem tecnologia, marca, know-how, origem controlada. Tudo isso vai fazer com que naturalmente o Brasil, que já fez uma parte disso no Sul e Sudeste, vá para o Centro-Oeste e para o Cerrado nessas mesmas lógicas. Então você vai sair de um país que faz uma safra de um certo valor, multiplicar por 20 ou 30 vezes o valor, quando agregando valor para tecnologia e marketing. Você vira um outro país. É isso aí. Então você tem 2 caminhos de industrialização do Brasil. O primeiro é a volta da indústria da Ásia. E o segundo é a natural evolução do agronegócio para a agroindústria. Isso vai mudar o país. E, professor, qual você acha que são os principais desafios que a gente tem aqui internos com relação a esse movimento? A gente tem alguns desafios relevantes. Acho que o primeiro desafio é um excesso de protecionismo brasileiro. O segundo é um sistema de imposto ilegal muito confuso e lento. Confuso, né? Reclamação que você fala com quase todo empresário, eu não tô nem porque eu estou pagando muito imposto. É que eu não sei nem o que tem que pagar. Exatamente. É tão zoneado, né? Que assim, é o manicômio tributário brasileiro, né? A piada. Muito bom.
Então você tem que efetivamente simplificar isso. Mas não querem tirar de 10 para 1, né? Aí um vai unificar. Melhora muito. Só que vai subir demais em alguns casos. Então, mas vai ter que arrumar isso. Vai. Quando arrumar isso, você também facilita a vinda de dinheiro estrangeiro para o Brasil para resolver outros miolos, problemas que são infraestrutura viária, que é a questão logística, energética, né? a questão da educação. Isso também vai ser facilitado por novas tecnologias que estão chegando. Então, esse miolo aí vai permitir ser resolvido, e aí o governo vai ter que se concentrar naquilo que o mercado não vai resolver, que é pesquisa e desenvolvimento e defesa nacional e segurança pública, e as duas, historicamente, têm uma conexão muito forte no mundo inteiro. Você olha para o resto do mundo e muita parte da tecnologia é desenvolvida através do meio militar. No Brasil, a gente não aconteceu isso porque houve uma desconfiança mútua da classe política com a classe militar no Brasil. Então, não vou entrar nos detalhes políticos, mas o fato é que Mas não nas houve grandes essa sinergia. potências, a área militar é motivadora de desenvolvimento tecnológico, né? Até tem então aqui no Brasil também, porque as escolas militares são muito boas, né? São muito profissionalizantes, né? Temos que dar o braço a torcer. Porque ali... Não posso discordar, dado que eu formei no IME. Não, legal. Eu sei que, inclusive assim, é impressionante como que eles têm mais oportunidades de negócio ao sair dessas grandes escolas, né? Basicamente, os alunos das boas faculdades, não só a IMITA, mas também das boas faculdades brasileiras, USP, o FRJ, elas efetivamente são caçados pelo mercado muito rapidamente. Sim. Desculpa. E o Jean, eu queria fazer um adendo, que a gente estava... Eu acho que o Jean tem possibilidade de dar uma visão legal com relação ao assunto que o professor estava falando. Eu quero fazer uma provocação para ele também. Porque o Jean hoje ocupa na BIMBA uma posição global, né, Jean? Então você está o tempo inteiro colhendo informação e lidando com a dinâmica comercial e estratégica de negócio para diferentes mercados. Exato. E o que você tem sentido nessa linha que o professor falou? O que eu ia comentar, e aí eu vou também te fazer uma provocação, professor. Quando a gente fala de food service, ele é dependente de alguns fatores, que é desemprego, renda disponível e confiança. O desemprego já está endereçado, a gente, até os próprios modelos e com esse processo de aproximação do Brasil, do nearshoring, como o professor falou, essa reindustrialização vai continuar ajudando não só a indústria de alimentos, mas como o food service, né? Quando a gente fala, eu gosto muito de olhar modelos preditivos até para a gente entender o que vai acontecer com o food service no futuro. Né? Vis-a-vis, por exemplo, eu estou na indústria de panificação, e quando a gente tem uma guerra entre Ucrânia e Rússia, que tem 30% do mercado global de trigo, o que acontece? O trigo subiu 57%. Parece uma... não tem nada a ver. Por conta da guerra. Então, está antenado a modelos preditivos que ajudem a gente a entender. E é uma ciência, porque você está olhando o que aconteceu no passado e replicando para o futuro. Então, isso é fundamental. Então, olhar o que acontece pelo mundo é algo importante para você entender como fazer as melhores conexões de negócio. Não, desculpa, parte da Europa na mão da Rússia por causa do gás, né? Desculpa, só deu isso. Também, só que está fazendo a Europa também se desenvolver, se reinventar, né? Agora, voltando aos 4 fatores que movimentam o food service, né? A gente tem a renda que vai caminhar, o desemprego já está caminhando, né? A renda disponível que vai melhorar a partir do momento que a gente diminui o endividamento, mas a gente tem a confiança que é diretamente afetada tanto por fatores internos ou externos, né? Uma guerra afeta o índice de confiança, faz com que o consumidor no food service fique com mais dinheiro em casa e gaste menos, muito menos a lazer. Medo de gastar, né? Eu queria ouvir um pouco do Paulo, do meu querido mestre, né? Ouvir um pouquinho qual a visão que ele tem. Vamos falar, não precisamos ir muito longe, mas dos próximos 5 anos, que a gente vai estar na metade aí dos ciclos, né? Para mostrar um pouco da visão, porque isso afeta diretamente o consumo no mercado brasileiro. Eu acho que você tem novos riscos que são importantes da gente pensar. Eu coloquei na palestra 3 riscos que eu acho que são gravíssimos. Um é a China dizer que vai resolver o problema de Taiwan até 2040. Não sou eu que estou dizendo, é o governo chinês. Existe esse risco. Então tem uma marca colocada. 16 anos no futuro, ou até 16 anos no futuro, eu posso ter uma guerra na Ásia muito forte envolvendo a China.
Quando isso ocorrer, se isso ocorrer, mas a probabilidade é muito alta, fecha tudo. E a gente não exporta mais para a China, nem importa mais. Então, isso é uma crise para a economia brasileira muito forte, a menos que você prepare-se fazendo diversificação no seu portfólio de clientes. Então, aí tem uma questão importante. Diversificar o portfólio de clientes para não depender tanto da China. Isso é tarefa de toda e qualquer empresa no Brasil hoje. É estratégico. É estratégico. Para quê? Para você fugir ou diminuir esse risco, no limite você chegar ao ponto em que esse risco te ajuda, que é a antifragilidade, né? Ou seja, a crise trabalha para você. Não é fácil chegar lá, mas é possível. Porque tem empresa que está acomodada com a relação com a China. E vai querer, qual é a tendência natural, principalmente quando você está pressionado a bater quarter, bater o final do ano? Ir para o caminho mais fácil. E aí eu tenho, por exemplo, e isso é tão impressionante, por exemplo, o McDonald's aqui no Brasil, nós estamos falando de 1.000 e poucas lojas. A China vai abrir em 12 meses 1.000 lojas. Então, se deixar a indústria como um todo, se tiver que olhar de uma maneira fria, vai investir na China e não no Brasil. Né? Porque o crescimento lá ainda é muito acelerado, mas dosar risco é algo muito importante. Durante 30 anos as pessoas ignoraram o risco, ou minimizaram o risco, não percebiam o risco, né? E foram dependendo mais e mais de ditaduras, né? E isso gerou um problema grave quando começou a se perceber que essas ditaduras não eram tão confiáveis assim, como a invasão da Ucrânia, como a crescente pressão que a China está exercendo em torno dos seus vizinhos, o Erdogan, a Turquia, cada vez mais complicada a situação, a Arábia Saudita tem vários cenários delicados, né? Mas tem um monte de problemas. Isso tudo era previsto, né, professor? E todo mundo ignorou, né? Tá ignorando, igual eu tô falando, era previsto observar a Rússia. Quando tomaram tudo a Rússia, achou que a Rússia ia ficar. Né? Se você pegar artigos meus lá, da HSM 2012, artigos meus para Congresso em 2011, e o meu livro de 2018, tá tudo lá. Todas essas guerras com a gente chega na Rússia, parece que você tá em 1975, com os ônibus de cortininha. Né? Eu sei porque é impressionante aquilo. Isso ali, que né? melhorou, porque era melhor. Né? Estou falando há 5, 6 anos atrás, meu sobrinho estava estudando lá, e assim, os ônibus de cortininha, assim, tudo antigo, assim, e uma parte nova, gigantesca, rica. Então, assim, é muita discrepância, né? Por isso que o professor mostrou lá a foto do ursinho russo no colo do panda Eu quero chinês. te mostrar uma foto, professor, da Ucrânia, um lugar que eu tirei uma foto e depois a foto na guerra. Eu tenho essa foto aqui comigo, eu quero te mostrar. Que coisa louca. E qual outro professor estava falando? Esse é o primeiro fator de risco. Segundo, acho que é uma nova pandemia. Vai ter. É uma questão de quando e com que impacto vai ter. Na média, vem a cada 6 a 7 anos, mas você não pode saber quando. Na média, deve ter uma outra ainda nessa década. E outra no começo da outra década. Isso, como impactou o food service, vai impactar de novo. Pode não impactar tanto, mas vai ter impacto. Porque teve uma curva de aprendizado aí que deve diminuir um pouco o impacto. O terceiro risco que eu vejo aí, muito forte, é uma guerra no Oriente Médio de novo. O Irã ou já tem armas nucleares ou vai ter. A Arábia Saudita recentemente avisou que se o Irã tiver, ela vai ter que ter também. Os dois estão numa guerra indireta dentro da Arábia Saudita, uma guerra por proxy, ou por procuração, como a gente traduz em geral. Se houver uma guerra no Oriente Médio, seja lá qual seja o cenário, o petróleo vai a $200, $300. A economia global para. E aí afeta de novo. Porque aí compromete de novo a renda, a inflação. E a gente esse cenário do Jean acaba sendo novamente prejudicado. Eu poderia elencar outras possibilidades aqui que talvez afetem. Falta de água, principalmente na Ásia e na África. Você vai ter uma transição energética que você inevitavelmente vai ter que fazer. Você vai ter um possível colapso da Venezuela quando o Maduro fica velho demais. Dá para fazer elencar as possibilidades. Quais delas vão ocorrer quando? A gente não tem certeza. Mas qual é o take-away, né? o resumo da ópera? Eu tenho que ter organizações que são, por um lado, resilientes, elas resistem a esses impactos, mas, por outro lado, ela tem que ser exponencial, capaz de adotar as novas tecnologias que estão chegando. Porque a reação a todas essas crises é a mesma. Investimento maciço em tecnologia para criar uma nova onda de prosperidade. Então, você tem aí pelo menos 3 grandes eixos tecnológicos surgindo. Um de novas fontes de energia e novas fontes materiais, um de robotização, inteligência artificial extrema, ou, se você preferir, transformação digital e indústria 4.0, que afeta diretamente a fabricação e a manufatura, né? E um terceiro eixo que a gente chama de melhoria humana, o Human Enhancement Technologies,
que vai transformar o próprio ser humano, um ser humano mais longevo, mais saudável, e parte disso vem por comidas que melhoram o seu corpo. Melhoram o sistema imunológico, elas são mais nutritivas, Alimentos elas funcionais, regeneram né? você, Nutracêuticos. né? Então você tem um monte de tecnologias novas. Então quais são as duas tarefas? Eu tenho que criar resiliência, mas eu tenho que ser capaz de pegar também essas novas tecnologias, adotar essas novas tecnologias. E essa combinação eu tenho chamado de organizações duais, porque elas são resilientes e exponenciais ao mesmo tempo. Muito Dentro legal. dessa exponencialidade toda, eu queria ouvir um pouco o professor. Eu tenho uma visão que a inteligência artificial, ela sim, ela vai diminuir demais empregos em diversas áreas, né? E vai aumentar demais a renda, porque a gente vai ser muito mais produtivo, a gente vai trabalhar menos. Então, eu acho que em algum momento o mundo vai ter um regime de 4 dias por semana, né? Já tem empresas testando isso, inclusive no Teve uma Brasil. matéria essa semana falando disso. Não vi, mas eu sei que já está acontecendo isso. E com a inteligência artificial, a gente vai conseguir ser muito mais produtivo. Se a gente for muito mais produtivo, a gente conseguir aumentar a renda, a gente vai ter mais tempo ocioso. Suponhamos que a gente diminua a jornada de trabalho. E isso pode impactar diretamente o food service, porque a gente vai gastar mais em serviços, a gente vai gastar mais em alimentação fora do lar. Então, se os governos tiverem a oportunidade de usar esse movimento, aí nós estamos saindo fora de toda essa cíclica de guerra, etc., mas falando especificamente de inteligência artificial, acho que isso pode ajudar muitos países que souberem usar isso de uma maneira efetiva, eficiente, e de usar essa renda a mais, essa produtividade a mais, para poder incentivar novos setores. E aí eu acho que o food service pode ser altamente capitalizado num movimento como esse. O que você acha, professor? Olha, essa é uma outra discussão que eu não abordei na palestra, mas acho muito relevante. Vai gerar muito emprego. Um fenômeno que se chama destruição criativa. Você destrói empregos e, na sequência, você cria empregos. Porque você está mudando o modelo, né? Exato. Como isso não é nada intuitivo, deixa eu dar um exemplo numérico, hipotético, mas numérico para tangibilizar melhor. Né? Imagina que você precisa de 4 pessoas para fazer um produto qualquer. Tá? Um produto ou serviço, e custa na produção 1.000 pratas, $1.000, 1.000 euros, R$1.000, qualquer coisa. Surge uma nova tecnologia. Inteligência artificial, ou indústria 4.0, ou qualquer coisa. Você não precisa mais de 4, você precisa de apenas uma pessoa agora. Mas o custo também cai, não mais de 1.000, mas ele cai mais do que para 250, ele cai mais que isso. Você gasta menos energia, você tem menos desperdício, você tem menos aula de galpão. Cai mais que proporcionalmente para 100, nesse exemplo que eu estou dando aqui. Então, poxa, por 100 pratas é muito mais barato, mais gente vai comprar. Pelo mesmo valor econômico de 1.000, você vai vender 10 unidades. Ora, se você precisa de uma pessoa para fazer um produto, você precisa de 10 pessoas para fazer 10 produtos. Então, o que aconteceu aqui? Eu saí de 4 pessoas para uma e, na sequência, eu contratei 9. Essa mágica chama-se destruição criativa. Quando você diminui os custos, mais gente compra, tem uma nova demanda. E você migra a mão de obra para aumenta mais mão de obra. Um exemplo que é óbvio no Brasil, que aconteceu isso, foi telefonia celular. É verdade. A telefonia fixa foi destruída e no lugar só surgiu telefonia celular, que emprega muito mais do que empregava a telefonia fixa. E que se desdobra em muitas outras frentes de produtos, de serviço, né? Então, a hora que você faz essa conta... Né? Exatamente. E aí, fazendo essa analogia que o professor falou, do produto custando mais barato, vai ter uma geração de renda maior e, com isso, um círculo virtuoso de consumo. Né? Não, e a inteligência artificial já está aí, né? Você sabe os números de telefone de pessoas na sua casa? De cor? Já está tudo atuando em cima da gente já há muito tempo, né? Mas eu queria falar com o senhor o que eu acho mais importante de tudo, é a força da natureza. O calor aí exacerbado, 50 graus na Europa, na Califórnia, né, no Havaí, que você estava lá. O Brasil com uma chuvinha aí, só ver... O que a indústria será que está pensando? O que a gente poderia falar para a indústria pensar nessa parte? A gente sabe que tem o risco trazido pessoal por isso. falando muito de sustentabilidade, tudo. Mas se eu acho o seguinte, se não cuidar, tem a força maior da natureza que destrói tudo, não é nem guerra. Né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser falada, né, professor? O que a gente percebe é que você vai piorar muito antes de melhorar. Vai. Isso. Tá? E o que vai salvar é a tecnologia. Já acontecendo, né? Os tsunamis, né? O negócio... Qual é a minha conta? A minha conta é a seguinte, eu tenho 8 bilhões de pessoas hoje no planeta Terra. Vamos imaginar que a gente consome 1
como nível per capita, né? Ou seja, é o consumo atual. A gente consome 8 vezes 1 ponto de recursos, né? Uma medida do estado de água, comida, minério e energia. Consequentemente, também gera 8 pontos de poluição, ou pontos de calor, se você preferir. Futuro. No futuro vão ser 11 bilhões de pessoas projetadas pela ONU. Num futuro E próximo, a gente né? quer eliminar a miséria. Então, tem que sair desse 1 ponto por pessoa para, vamos dizer, 3 pontos, que é a média global, 3 vezes a média global, que é a média da França, ou 5 vezes, que é a média dos Estados Unidos. 11 vezes 3 dá 30, e 3, 11 vezes 5 dá 55. Então, eu saí de 8 para 33, 8 para 55, dependendo do cenário que você gostar aí. 4 vezes mais ou 7 vezes mais consumo de água, de comida, de minério, de energia, ou 4 vezes mais ou 7 vezes mais produção de lixo, poluição, calor. Como é que vai resolver isso? Se o modelo não for revisado... A única saída é a tecnologia. Eu vou ter que incorporar novas tecnologias, tanto na produção quanto no consumo, né? E nos 4 R's clássicos, de redução, repensar, reduzir, reciclar. Você vai ter que diminuir um pouco isso para, de alguma forma, com muita tecnologia, resolver isso. Eu, particularmente, acho que a saída do que a gente chama de ESG, o E e o S batem cabeça, quando eu resolvo um problema social, eu crio um problema ambiental e vice-versa, é o que eu chamo de ESG mais TS. T é tecnologia e S é space, espaço. A gente vai ter que ir para tecnologias espaciais para achar novos recursos no espaço e botar parte da manufatura no espaço. Para diminuir o nível de geração de calor e o nível de geração de poluição em terra. Mesmo porque tem movimentos aí, consequências que a gente já está colhendo que são irreversíveis ou reversíveis a um longo espaço de tempo, né? Então vai ter que repensar mesmo. Então, qual é o guarda-chuva de investimento para resolver tudo isso? Chama-se Artemis, que é o Programa Espacial Americano. É um guarda-chuva de investimento análogo ao Apolo. Artemis é a irmã gêmea do Apolo, na mitologia, né? Que eles estão fazendo? Indo para o espaço para desenvolver novas tecnologias, esses 3 blocos tecnológicos que eu falei, junto com buscar recursos naturais e locais para você levar a manufatura e a geração de energia. E já está buscando a agora, solução extraterrestre. O caminho está em curso. A pergunta que não quer calar vai dar tempo ou não vai dar tempo? Né? E quem vai mais se beneficiar disso e quem não vai se beneficiar disso no nível global? O mundo não é homogêneo, o mundo não é equilibrado. Então, bem-vindo à realidade. Né? Isso aí. Nossa, professor, que delícia de conversa, Chan. Muito boa, muito obrigado mesmo. Ficaríamos Como a mais gente 2 horas tinha aqui, né? previsto, assuntos importantes, mas uma novidade agradável para quem é do universo de food service, né, Jean? Opa. O professor Paulo contribuiu mais do que imagina com a palestra e com esse conteúdo que a gente está gravando aqui, a gente conhecendo o mercado, né, Jean? Opa. Porque a gente tem certeza que o mercado precisa se oxigenar com relação às referências de conhecimento e de informação. A indústria de alimentos e o mercado de food service está inserido no contexto econômico como todo tipo de negócio e colhe consequências e tem oportunidades com base nesse cenário que o professor avaliou aí. Então, foi muito legal. Obrigado mesmo pela oportunidade aqui da conversa. Queria deixar uma informação. Queria Peraí que eu falar quero do deixar livro isso, dele também. exatamente. Professor, tem obras publicadas, assunto tão importante como a gente está falando, eu queria que o professor deixasse para quem está assistindo o conteúdo informação de como as pessoas podem se informar mais a respeito da abordagem que o professor fez aqui, qual a melhor forma que o professor indica para a pessoa se aprofundar melhor nisso e conhecer esse seu trabalho que é tão diferenciado, de tanta competência. O meu modelo de cenário está no livro Um Século em 4 Atos. Você acha em qualquer livraria virtual aí. Não é difícil de achar. Quem quiser procurar no LinkedIn, Um Século em 4 Atos. Eu mostro projeção de cenários. Vão ter 4 grandes movimentos ao longo do século. O primeiro a gente já está nele, que é a crise da década de 2020.
O segundo é a revolução tecnológica da década de 2040. Depois tem uma guerra de transição hegemônica que tem a ver com também a questão climática lá na década de 2070. E, finalmente, você tem a ascensão de uma nova potência hegemônica na década de 2090. São esses 4 grandes movimentos. Está tudo detalhado lá e a palestra é extraída, um pedacinho dela, né, mas com coisas mais novas e etc. Quem quiser, efetivamente, também procurar, sou Paulo Vicente Alves no LinkedIn. É só me procurar lá que eu boto lá um monte de coisa. Muito bom. Também sairá informado através do LinkedIn do professor. Ô, professor, eu acho que pedir licença à Usana, até para deixar o convite para o senhor também escrever artigos para a rede. Vai ser um prazer. Eu acho que está aberta as portas, né, Zana, para o senhor ser um curador nosso aí, contar o que o senhor tem para contar aí, para a gente tentar melhorar um pouco mais as nossas vidas, né? Porque se a gente não se melhorar, como a gente vai ajudar a melhorar os outros, né, professor? Pois é. Então o convite está feito aqui, se você Obrigado. contar seus artigos para nós aí, a hora que o senhor Na medida desejar. do tempo, então vai ser um prazer contribuir. Tá bom. Jean, obrigado mais uma vez pela tua participação, por trazer o professor para participar do podcast Jane, com a Jane, gente. Sempre um prazer. Você, daqui a pouco eu quero você para que a gente tenha uma história aí de 16 congressos juntos, né, Jean? Exato. Não, vamos falar assim. O Daqui Jean a dá pouco para vamos escrever falar. um livro chamado Congresso de Food Service da Não, Bia. food service no Brasil. Né, Opa! Muito bom. É isso aí, Pessoal, obrigado. não poderia ser melhor, Jean Louis e o professor Paulo Vicente aqui no AnugaCast, direto do 16º Congresso da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, parceria da Rede Food Service com a Anuga Brasil, com a Castelo Alimentos. Já já tem mais.